Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está aqui no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quinta-feira. E hoje, é claro, é dia de Vasco da Gama, às 9h30 da noite, contra o Trem do Amapá. O Vasco entra em campo pela primeira fase da Copa do Brasil no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Iremos falar sobre essa partida importante, é claro, para a temporada do Gigante da Colina, é passar dessa primeira fase, mas falar também sobre muitas outras novidades. Novidades essas que envolvem Andrei Santos. O Vasco segue tentando a contratação do cria das categorias de base do Gigante da Colina, um empréstimo até o final da temporada e um balão, um chapéu no Palmeiras. Falaremos também sobre Marlon Gomes, cria das categorias de base também do Vasco da Gama, um problemão vindo aí pela frente, problema inclusive com a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Além dessas também, iremos falar sobre o Lelê, atacante do Voltaço, que brilhou ontem pela Copa do Brasil com a camisa do clube carioca e segue sendo alvo do Gigante da Colina. Negociações avançadíssimas e, além dessas, muitas outras notícias aqui agora para vocês neste Acorda Vascão. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aí ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Passamos aí esse período de carnaval sem postar vídeos aqui no YouTube, no caso, domingo, segunda e terça-feira. A plataforma do YouTube funciona através de engajamento. E se o meu canal não tem vídeo, não tem engajamento. E automaticamente o YouTube deixa de divulgar o meu conteúdo. Então nesse momento eu preciso muito aí da sua ajuda. Você que gosta do nosso canal, eu já venho agradecer, pois vocês estão dando um apoio muito grande. Tô vendo que a quantidade de likes já subiu, tô vendo que a quantidade de inscritos que estão chegando também já subiu. E eu preciso realmente disso. Eu nesse momento preciso da ajuda de vocês para que a plataforma do YouTube volte a divulgar o meu vídeo. Tranquilo, rapaziada? Então, deixa aí o like, se inscreva no canal, deixe também aí quanto você acha que será essa partida de hoje entre Vasco e Trem do Amapá. E não esqueça, é claro, de ativar aí o sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar primeiramente aqui este Acorda Vascão falando já sobre a situação que mais interessa a você aí que está do outro lado. Eu gosto de fazer os meus vídeos assim, sem ficar enrolando, prendendo você aqui sem necessidade. Se você veio para saber sobre Andrei Santos, irá saber logo no início. Mas não esqueça que além dessas também tem muitas outras informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Mas sobre Andrei, o que eu tenho a falar a vocês nesse momento é o seguinte. Na semana passada, para ser mais exato, na sexta-feira, tivemos a confirmação de que o Andrei, junto ao Chelsea, não conseguiu o visto de trabalho necessário para que ainda nesta temporada o Andrei pudesse atuar com a camisa do clube inglês. Com isso, o Andrei precisaria de pontos para conseguir tirar esse visto de trabalho. Quais seriam esses pontos e o que seria necessário para conseguir esses pontos? Disputar um Campeonato Brasileiro, disputar uma Libertadores, tudo isso já faz com que o Andrei tenha a pontuação necessária para na próxima temporada vestir a camisa do Chelsea naturalmente. E a partir disso, é claro, clubes do futebol brasileiro se interessaram pela contratação do Andrei. Palmeiras, Atlético Mineiro e o próprio Flamengo. O Flamengo desde o início foi descartado pelo atleta, mas quando foi colocada a proposta do Palmeiras na mesa, principalmente o empresário do jogador se interessou muito e desde o início fez força em cima do atleta para que ele vestisse a camisa do clube paulista. E a situação hoje é exatamente essa. Não tem por que eu vir aqui mentir a vocês e criar uma falsa ilusão. O Andrei tem negociações avançadas com o Chelsea. O Chelsea tem negociações avançadas com o Palmeiras pelo Andrei. Mas nesse momento há divergências entre as duas partes, entre o clube brasileiro e o clube inglês. E é exatamente a partir dessas divergências entre a negociação dos dois clubes que o Vasco vai tentar e inclusive tenta investir para contar com a jovem promessa nessa próxima temporada. Duas são as divergências principais: o tempo de contrato. O Palmeiras quer o Andrei até o final do ano.
enquanto o Chelsea gostaria de um empréstimo pelo menos até o meio do ano, caso assine até o final, tendo a chance de pedir o retorno do Andrei antes do término do contrato. Além disso, também o Chelsea gostaria e quer a liberação do Andrei no Mundial da Seleção Brasileira Sub-20, que irá acontecer agora em maio. O Palmeiras não quer essa liberação, até aceitaria, mas gostaria de deixar essa atitude, ou seja, deixar aí realmente essa decisão nas mãos do Abel Ferreira. O Vasco utiliza exatamente esses dois pontos de divergência para fazer com que o Andrei vista a camisa do Vasco e não a do Palmeiras. Inclusive, segundo informações, o Vasco já indicou isso ao Chelsea, já indicou ao clube inglês que vai estar disposto a liberar o Andrei no Mundial e também estará disposto a aceitar as condições impostas pelo clube inglês para a liberação do Andrei até pelo menos o final dessa temporada ou até o meio do ano, dependendo aí da ideia, dependendo aí realmente daquilo que o Chelsea queira para o atleta. Dentro do Vasco, qual é o entendimento? Entendimento é que dificilmente o Andrei vai jogar no clube novamente, mesmo que hoje haja conversas entre o clube carioca, na pessoa do Paulo Brax, e o clube inglês. Porém, mesmo diante dessa dificuldade muito bem vista, o Paulo Brax vai até o final para tentar a contratação do atleta. Hoje o intuito do Vasco é não aceitar liberar o Andrei de bandeja, ou seja, dar o Andrei sem fazer nenhum tipo de esforço para outro clube, realmente de maneira fácil. Um rival hoje do Vasco no cenário do futebol brasileiro. Exatamente por esse motivo, o Vasco vai até o final, vai lutar com as armas que der para conseguir a contratação, o retorno da jovem promessa Cruz Maltina. Exatamente, para a gente ver a genialidade, de fato, o profissionalismo do Paulo Brax, desde o início das negociações, o Paulo Brax já sabia da dificuldade que o Andrei teria de conseguir esse visto de trabalho. E exatamente por esse motivo foi colocado, sim, uma cláusula contratual de que caso o Andrei não conseguisse tirar o visto de trabalho, como não conseguiu, a prioridade em caso de empréstimo seria do gigante da colina. Então isso está colocado em contrato, segundo informações do GE e de várias outras páginas esportivas, o que de fato facilita uma chegada do Andrei ao gigante da colina. A situação hoje é o seguinte: apesar do valor e as condições de venda serem ruins, de fato, no caso da venda do Andrei Santos ao Chelsea, o Paulo Brax na negociação realmente vem agindo de uma maneira bem interessante. Vem defendendo os direitos do Vasco da Gama e a decisão nesse momento, diante de tudo aquilo que o Paulo Brax está fazendo em nome do Vasco da Gama, está completamente nas mãos do jogador. Hoje eu, você e todos nós torcedores vascaínos não podemos reclamar, pois o Vasco fez a sua parte. A decisão agora está na mão do cria, da promessa, que o Vasco cuidou desde a sua infância, que realmente agora mostrará se tem o desejo de voltar para onde é o seu clube de coração, como ele sempre falou, ou vestir a camisa hoje de um rival do Vasco no cenário do futebol brasileiro. Veremos que essa água ainda vai rolar muito embaixo dessa ponte. Mas vamos prosseguir, é claro, deixa a sua opinião. Você ficaria feliz com o retorno do Andrei, mesmo diante de tudo que está acontecendo, do desejo do atleta em vestir a camisa do Palmeiras? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E prosseguindo, gente, falar aqui agora sobre Lelê. Lembrando que ontem, né, Volta Redonda entrou em campo contra o Falcon pela primeira fase da Copa do Brasil, garantiu a classificação, vencendo pelo placar de 3-1. O primeiro gol, inclusive, da equipe do Volta Redonda foi marcado pelo próprio Lelê. Mais um gol, agora são 8 gols e uma assistência em 9 partidas. Infelizmente, né, com a atuação em campo pelo Volta Redonda na competição, Lelê não poderá mais vestir a camisa em caso de realmente concretização das negociações com o Vasco do Cruz Maltino na Copa do Brasil. E ontem a coluna do Venê apurou mais alguns detalhes sobre a conversa entre Vasco da Gama e Itaboraí Profut, que é dono de 100% dos direitos do atleta de 25 anos. As conversas ainda estão em andamento, mas o modelo de negócio nesse momento concretizado é de um empréstimo até dezembro com opção de compra. O grande entrave nesse momento das negociações entre Vasco da Gama e Itaboraí Profut é o valor da cláusula contratual, ou seja, o valor que será colocado ali no contrato para que, caso haja um interesse, o Vasco possa ter aí, efetuar os direitos de compra do jogador. O Vasco, nesse momento, concorda em pagar os R$500 mil, R$500 mil, pelo empréstimo do Lelê até o final do ano.
e ao desejo da diretoria cruzmaltina de colocar uma cláusula contratual de 5 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Nesse momento, o Itaboraí Profut ainda não aceitou esse montante, no caso, essa cláusula aí com valor fixado, e é por isso que as negociações ainda não foram finalizadas, mas a expectativa é que as duas partes cheguem a um consenso com relação a esse valor. Um grande atacante que vem fazendo uma boa temporada, é claro, não vem para ser titular, vem para ser aí o reserva do Pedro Raul e fazer uma sombra hoje o camisa 9 do Vasco da Gama. Inclusive ontem, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, um torcedor lá de Sergipe, onde foi o local da partida entre Volta Redonda e Falcon, falou sobre o Vasco ao Lelê, e o Lelê, como resposta, deu um sorriso aí, olhando para o próprio torcedor, quando no caso, essa pessoa, esse torcedor, falou, e aí, Lelê, vem pro Vasco. Ele deu um risinho aí, dando a entender que de fato as coisas estão andando positivamente. Hoje também, quinta-feira, passando rapidamente, a expectativa é que a situação do Paulo Henrique, lateral direito que pertence ao Atlético Mineiro, venha a ser finalizada. O atleta é aguardado amanhã, sexta-feira, aqui no Rio, para realizar exames médicos e assinar um contrato de empréstimo até o final do ano com o Vasco, sem opção de compra. Um lateral que se destacou muito vestindo a camisa do Juventude no ano passado, foi contratado pelo Atlético ainda nesse ano, porém vai acabar perdendo espaço, pois além de contar com o Mariano, o Atlético conseguiu a contratação do lateral direito Saravia, que atuava no Botafogo no ano passado. Paulo Henrique queria se tornar a terceira opção. Ele não quer isso, e o Galo, por acabar de ter contratado ele, também não quer isso para o Atlético. Então, exatamente por esse motivo, vai emprestá-lo ao Gigante da Colina. Além do Paulo Henrique, além do Capasso, que foi anunciado também ontem, o Vasco agora segue no mercado, à procura de um volante, um camisa 10 e um ponta esquerda. Sobre esse camisa 10, havia uma expectativa muito grande que fosse o Igor Coronado. Vocês lembram dele? Meio campo, que veste a camisa do Al-Ittihad do futebol árabe. Informação que tivemos aí nessas últimas horas é que o jogador acabou renovando o seu contrato até 2025. Segundo informações do seu próprio empresário, Botafogo, Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo e Fluminense fizeram sondagens, mas agora está confirmado. Igor Coronado renovou seu contrato e não terá o seu destino, é claro, no nosso Vasco da Gama. E antes, gente, de entrar aqui no assunto sobre a partida de hoje, entre Vasco da Gama e Trem do Amapá, quero falar rapidamente sobre a situação do Marlon, que é uma situação que preocupa, é uma situação, de fato, problemática. E essa situação envolve muita coisa, envolve Vasco, envolve Sub-20, envolve Seleção Brasileira, pois o que acontece? Nessas últimas horas, ou aliás, nesses últimos dias, foi confirmado que o Vasco estará de fora da disputa do Brasileirão Sub-20 em 2023, uma das principais competições das categorias de base do Brasil. Pois o que acontece? A maneira como os clubes participam do Brasileirão Sub-20 é diferente da relação profissional, não há uma queda, não há uma ascensão. A base, né, utilizada pela CBF para ter os 20 times que irão disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20 é com relação ao profissional, ao ranking de clubes do futebol brasileiro. Ou seja, os 20 primeiros clubes do futebol profissional que estão ali na colocação, na classificação, têm o direito de levar os seus times, o seu elenco das categorias de base, ou seja, do Sub-20, também a disputarem esse Brasileirão. E o que acontece? O Vasco nesse momento está na 22ª colocação do ranking, ou seja, automaticamente não poderá participar o Sub-20 do Vasco da Gama do Campeonato Brasileiro de Sub-20. Isso faz, é claro, o Vasco se chateia, pois tem grandes promessas, tem grandes jogadores, grandes ativos, fez um grande investimento trazendo um treinador com o objetivo de disputar grandes competições, que é o Campeonato Brasileiro. E o Vasco é uma grande equipe, é uma das principais bases do país. É de fato um absurdo o Vasco ficar de fora. O Vasco sabe disso, a diretoria do Vasco sabe disso, e exatamente sabendo disso, o Vasco enviou um ofício pedindo uma reconsideração da CBF com relação aí à sua ausência no Brasileirão Sub-20. O clube quer disputar a competição e, devido a isso, se a CBF não aceitar esse ofício enviado pelo Vasco, o Vasco da Gama não vai permitir a participação do Marlon Gomes no Mundial Sub-20 que vai acontecer. Isso irá, de fato, ter aí uma consequência grande para o Vasco da Gama, acredito eu, né, por não deixar o Marlon ir ao Mundial, mas é uma forma de retaliação por esse posicionamento da CBF de deixar o Vasco de fora
da competição. Infelizmente, a base que vem tanto sustentando o profissional do Vasco da Gama nesses últimos anos, acabou agora tendo a sua consequência, vendo tudo que o profissional fez nesses últimos anos, tirando a base do Brasileirão Sub-20. É uma história chata, o Vasco vai tentar, é claro, colocar aí o seu time, o seu Sub-20 a campo no Campeonato Brasileiro, mas por enquanto a resposta é negativa e por enquanto tudo indica que o Gigante da Colina não participará do Campeonato Brasileiro Sub-20, por hoje ser o 22º clube no ranking de clubes da CBF. Mas enfim, seguindo, né, a gente espera que nada venha dar problema e quem sabe o Vasco consiga aí participar dessa competição. E, gente, informações rápidas, perdão. Ontem foi divulgada a lista de relacionados, o Vasco não conta com Robson Bambu, Luco Orediano, Figueiredo e também Marlon Gomes por conta de lesão. E, além disso, também o Manuel Capasso. Manuel Capasso não vai a campo, pois ainda não foi regularizado no bid da CBF para estar presente nessa estreia do Vasco na Copa do Brasil. Outro desfalque é o goleiro Raus, e devido a isso quem vai a campo é o Cadu. A campo não, mas será relacionado, né? O goleiro Cadu do Sub-20 do Gigante da Colina. O motivo aí da ausência de Raus é porque ele está suspenso. Raus acabou pegando 4 jogos de suspensão por conta da partida contra o Sport na Série B do ano passado. Ele acabou estando envolvido na confusão e por isso está aí de fora dessa partida de hoje. Não poderá ser relacionado e com isso o Cadu vai a campo. Além disso, outra informação, se trata da presidente do Trem do Amapá. A presidenta, no caso, né, confirmou que em caso de uma vitória do Trem diante do Vasco da Gama com uma classificação, o time terá R$300 mil em forma de bicho para dividir com o elenco. Então, algo aí pra gente ficar de olho. Ela deixou bem claro, vamos dar um bicho para os jogadores do Trem ganharem o Vasco. O bicho pode ser de 300 a 350 mil reais. Ou seja, o Amapá vai com tudo para ganhar o Vasco, mas é claro, é obrigação do Gigante da Colina hoje sair com a vitória, sair com a classificação e quem sabe, né, até o final da temporada, disputar aí o título da Copa do Brasil. A gente fica aqui. Esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo ainda desta quinta-feira. Retornaremos, é claro, com Fala Gigante e muito provavelmente também com Boa Noite Gigante hoje. Tranquilo, rapaziada? Vamos que vamos. Fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.